Nakia voltou para o litoral paulista quase irreconhecível, não apenas para os outros, mas para si mesma. Baixa, miúda, de mãos pequenas e pés delicados, calçava 34, carregava no corpo um cansaço que não combinava com seus 30 e poucos anos. As tranças, cheias e bem cuidadas, agora caíam até os ombros como um gesto de resistência silenciosa, uma tentativa de se manter inteira quando tudo dentro dela parecia em frangalhos. Ainda ardia na memória o jeito como Bacari costumava chamá-la, minha pequena. Um apelido que, por muito tempo, foi abrigo. Nos últimos meses, porém, ele deixou de dizer. Junto com o apelido, haviam ido embora os abraços demorados, os beijos roubados na cozinha, o interesse genuíno por ela. Em seu lugar, vieram o silêncio, a distância, as respostas curtas, monossílabos que encerravam qualquer tentativa de conversa. Depois de 5 anos de casamento, Nakia não vivia apenas o luto. Vivenciava a dor e a vergonha. A confirmação do que já desconfiava só chegou no dia fatídico, quando já não havia mais nada a ser dito, cobrado ou esclarecido. Bacari não foi homem para admitir. Preferiu fazê-la duvidar de si mesmo. Dizia que ela estava exagerando, que era coisa da cabeça dela, que estava ficando louca. Apontava a casa, o carro, a comida farta, o dinheiro disponível como se isso fosse sinônimo de amor. O que mais você quer? Ele perguntava, seco. Ela queria presença, verdade, respeito. Mas essas palavras nunca saíam de sua boca. Aprendeu a engoli-las. A cama vazia, mesmo com os dois deitados nela. A ausência de toque. O olhar que não a procurava mais. Tudo gritava que algo estava errado. Mas Nakia insistia em acreditar no que ele dizia, porque acreditar nele doía menos do que admitir que estava sendo descartada. Bacari foi um homem impressionante. Alto, musculoso, presença marcante. Desde a primeira vez que o viu, na sede da fazenda de cacau da família Mubumba, achará-o parecido com Idris Elba, ator inglês que admirava desde sempre. Quando começou a trabalhar ali como contadora, jamais imaginou que aquele homem se interessaria por ela. Mas interessou-se. E ela, encantada, correspondeu. Nos primeiros 4 anos, Bacari parecia tudo aquilo que Nakia acreditava que um homem deveria ser: provedor, forte, atencioso, apaixonado. Construiu para os dois uma mansão enorme, viajou com ela pelo mundo, fez questão de proporcionar experiências que pareciam cenas de filme. Cruzeiros, balões, montanhas de gelo, geleiras suíças. Eles tinham vivido intensamente. Antes de seguir nessa história, eu te convido a respirar fundo. Alguns romances não nascem do encantamento imediato, mas da dor compartilhada, do silêncio compreendido e da coragem de tentar de novo quando tudo dentro da gente pede para desistir. Se você gosta de histórias românticas intensas, humanas e cheias de emoção, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem acredita que o amor pode surgir até dos escombros. E me conta nos comentários, de qual cidade, estado e país você está assistindo. Eu adoro saber de onde esses corações acompanham cada história. Agora, vem comigo. Porque às vezes o amor não chega como promessa, chega como resistência. Mas, no último ano, algo mudou. Sem aviso. Sem explicação. Foi gradual, como uma rachadura que se abre devagar até comprometer toda a estrutura. Bacari já não era o mesmo. A ironia substituíra o carinho. O distanciamento substituíra o diálogo. Nakia, que nunca fora plenamente aceita pela família dele por vir de uma família de origem simples, sentia-se ainda mais só, na vida e dentro daquela casa grande demais para 2 corações desencontrados. Ela queria filhos. Falava disso com cuidado, com esperança. Ele sempre adiava. Vamos curtir mais um pouco, dizia. E curtiram. Até não haver mais nada para curtir. O acidente aconteceu numa estrada sinuosa a caminho de Monteiro Lobato, no interior de São Paulo, onde ficava o sítio da família Mubumba. O carro de luxo perdeu o controle e despencou no despenhadeiro. A família não lhe contou que Bacari estava acompanhado. Soube pelo legista, marido de uma antiga amiga da faculdade, que a chamou discretamente de canto e revelou a verdade. Nakia não se surpreendeu. Doeu, mas não chocou. É claro que em algum momento ela saberia. Alguém tinha vazado a informação e as mídias sociais noticiaram amplamente a morte do herdeiro do cacau, que morreu ao lado da amante. Contudo,
O que a feriu profundamente foi saber que ele levou a amante para a propriedade da família. Aquilo era o cúmulo da falta de limites. Bacari foi enterrado como vítima de uma fatalidade. Nakia não chorou por luto. Chorou por raiva. Por humilhação. Pela exposição silenciosa de uma traição que todos, provavelmente, já conheciam. Agora, ela era a viúva enganada, a mulher que não tinha conseguido segurar o marido. Alguns dias depois do luto, as imagens do detetive que tinha contratado alguns dias antes chegaram. E doeu. Precisava de comprovação. E agora tinha. Havia registros, filmagens, encontros. Bacari sorrindo, confortável, enquanto ela definhava em casa, sentindo-se invisível. Aquilo selou algo dentro dela. Nunca mais se entregaria a ninguém. Jurou. Vendeu a mansão. Aplicou o dinheiro em ações. Contratou um advogado para cuidar da parte que agora lhe cabia na empresa da família Mubumba. E decidiu ir embora. Precisava respirar longe dali. No litoral, os pais a receberam com o amor simples e inteiro de sempre. Ficaram consternados ao ouvir a verdade. Eram de uma geração que ainda acreditava na palavra empenhada, no casamento como pacto sagrado. Não conseguiam conceber tamanha crueldade. Mimaram-na como puderam. Os dois irmãos mais velhos, já casados, apareciam com frequência. Os sobrinhos enchiam a casa de risos, tentando arrancar dela alguma alegria. Com o passar dos meses, Nakia ganhou um pouco de peso. O corpo tentava se recompor. O coração, não. Muitas noites, os pais ouviam seu choro abafado vindo do quarto. Um choro profundo, dolorido, daqueles que não pedem consolo, mas que expõem as amarguras da alma. Ela não conseguia aceitar que o casamento que acreditara ser tudo na sua vida tivesse terminado daquela forma, humilhante, pavorosa, definitiva. E ali, entre o mar e a dor, Nakia tentava reaprender a existir. Nakia caminhava devagar pelas ruas de paralelepípedos do bairro antigo, deixando que o som irregular de seus passos acompanhassem o vai e vem de seus pensamentos. O litoral tinha esse efeito sobre ela, a maresia misturada ao cheiro de café vindo das casas, o canto distante das gaivotas, o murmúrio constante do mar ao fundo. Tudo parecia convidá-la a ficar, a lembrar, talvez a doer menos. As lembranças vinham sem pedir licença. Algumas boas. Bacari rindo enquanto ela reclamava do sol forte em uma praia do Nordeste. O jeito como ele a envolvia por trás enquanto ela escovava os dentes, o apelido sussurrado em seu ouvido, minha pequena. Nessas memórias, ele era inteiro. Presente. O homem por quem ela se apaixonara sem reservas. Mas as imagens doces logo eram engolidas por outras, mais ásperas. O silêncio na mesa do jantar. O celular sempre virado para baixo. As respostas secas. O olhar distante. A dúvida corroendo por dentro enquanto ele a fazia acreditar que o problema era ela. E, por fim, a verdade nua, cruel, humilhante. A traição. A amante. A exposição. A vergonha que ainda queimava sob sua pele como sal em ferida aberta. Foi nesse estado, meio distraída, meio submersa em pensamentos, que seu pé escorregou. A pedra lisa, ainda úmida da chuva recente, traiu seu passo. O mundo pareceu inclinar-se por um segundo antes de Nakia perder completamente o equilíbrio. O impacto foi pesado. As nádegas atingiram o chão com força suficiente para arrancar-lhe o ar dos pulmões. Um baque seco, seguido de um ardor imediato que subiu pelas pernas. Ela ficou ali, esparramada no meio da rua, o coração acelerado não apenas pela dor física, mas pela vergonha súbita. Sentiu os olhares. Poucos, mas suficientes. Transeuntes diminuíam o passo, tentando entender como aquela mulher havia ido parar ali daquele jeito. Antes que conseguisse se recompor, uma voz masculina soou muito próxima. Direta. Com um traço de impaciência mal disfarçada. Você está bem? Ainda atordoada, Nakia ergueu os olhos. O homem diante dela era alto. Tinha a expressão fechada, barba por fazer, olhos escuros atentos demais para alguém que apenas ajudava por educação. Vestia roupas simples, sem qualquer tentativa de impressionar. Havia algo nele, uma sisudez contida, talvez, que a deixou imediatamente alerta. Ele estendeu a mão. Nakia hesitou por um segundo, mas apoiou-se nela para se levantar. Sentiu os calos nos dedos dele,
a aspereza da palma contrastando com sua própria pele macia. Um contato breve, funcional, mas que lhe causou um arrepio estranho, mais pela surpresa do que por qualquer outra coisa. Acho que sim, respondeu, sentindo-se dolorida e com a dignidade ultrajada. Só então percebeu as manchas de sujeira úmida marcando a saia clara. Não lhe faltava mais nada. Essas calçadas são traiçoeiras, comentou ele, sem qualquer traço de gentileza na voz. Nakia o encarou, ainda tentando se equilibrar. Ele não disse seu nome. Não perguntou se precisava de algo. Apenas a analisou de cima a baixo, num exame minucioso que a fez cerrar o maxilar. Obrigada, murmurou, já com a intenção clara de encerrar ali qualquer interação. Mas ele não se deu por satisfeito. Caminhou até onde sua sacola havia caído, um pouco distante, apanhou-a e voltou, estendendo a sacola para ela. Antes que Nakia pudesse se afastar, soltou a frase que fez algo dentro dela se acender como pólvora. Presta atenção por onde anda. Nem sempre vai encontrar quem lhe ajude. O sangue subiu-lhe ao rosto. Agora um escorregão virou sinônimo de falta de atenção? Devolveu, a voz afiada. Se orienta. Ele franziu o senho. Veja como fala. Eu tenho nome. Pouco me importa como é o seu nome, retrucou, sentindo a raiva ganhar corpo. Sou grata pela ajuda, mas você está começando a agir como um pilantra. Os olhos dele se incendiaram. Se existisse uma definição para um olhar que solta fogo, era aquele. Nakia sustentou o confronto sem recuar. Havia passado tempo demais sendo diminuída, silenciada, feita de tola. Não seria agora que baixaria a cabeça. Por um instante, pareceu que ele responderia. Os lábios se entreabriram, a mandíbula tensa. Mas algo o fez desistir. Ele fechou o rosto, virou-lhe as costas e se afastou pela rua, os passos firmes ecoando nos paralelepípedos. Nakia soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Um misto de alívio e frustração. A vontade de jogar a sacola nas costas do sujeito era grande, mas ela se conteve. Quem ele pensa que é? Murmurou para si mesma, ajeitando a saia e seguindo seu caminho. Ela ainda não sabia, mas aquela queda havia acabado de colocar em sua vida alguém tão ferido quanto ela. Alguém que, assim como Nakia, caminhava com cuidado demais para não escorregar, especialmente quando o assunto era o coração. Naquela tarde, Nakia saiu de casa preparada apenas para cumprir um pedido simples do pai, buscar o carro na oficina do seu Venâncio, um senhor que ela conhecia desde pequena. Já imaginava o dedo de prosa, as perguntas curiosas, talvez um café ralo servido em copo de vidro. Nada que exigisse preparo emocional. Porém, nada a preparou para o que viu. Ao entrar na oficina, o cheiro de graxa a envolveu. Chamou pelo nome conhecido, mas não houve resposta. Em vez disso, um homem saiu debaixo de um carro, limpando as mãos em um pano encardido. Quando se ergueu por completo, Nakia sentiu o estômago afundar. Era ele. O mesmo homem rude. O mesmo olhar atento. O mesmo corpo alto e firme. Meu Deus, murmurou, horrorizada, antes mesmo de conseguir pensar em fugir. Ele a reconheceu no mesmo instante. Um sorriso lento, carregado de ironia, surgiu em seus lábios. Olá, senhorita. Disse, com um tom provocador. Antes que me chame de cara, deixa eu me apresentar. Me chamo Akin. Ele não estendeu a mão. Nakia agradeceu mentalmente por isso. Não queria nenhum tipo de contato físico com aquele homem. Nome diferente, comentou, desconfiada. No Brasil talvez. Meus pais eram africanos. Respondeu, largando a ferramenta sobre a bancada. Então ele a olhou de novo. Não como antes, avaliando. Agora havia a insolência. E não precisa ficar com vergonha por eu ter te socorrido naquele dia, continuou. Você estava esparramada na rua feito uma berinjela murcha de fim de feira. Os olhos de Nakia se arregalaram, o sangue subiu-lhe ao rosto e, por um segundo, ela realmente considerou avançar nele. Como ousa? Retrucou, a voz trêmula de indignação. Você está sendo desrespeitoso de propósito ou simplesmente nunca aprendeu a conversar civilizadamente com alguém? Virou-se para ir embora, tomada por um misto de raiva e humilhação. Meu pai vem buscar o carro depois. Eu não preciso lidar com idiotas dessa laia. E o seu Venâncio vai ficar sabendo disso.
Ela deu 2 passos decididos, mas Akin foi mais rápido. Com algumas passadas largas, posicionou-se à sua frente, obrigando-a a parar. Nakia levantou o rosto, irritada, e só então percebeu com mais clareza. Ele era muito alto, tinha feições fortes, harmoniosas, um tipo de beleza crua que a barba por fazer escondia parcialmente. Olha, me desculpa, disse ele, mudando o tom. Eu não resisti à oportunidade de te provocar. Foi errado. Me desculpa mesmo. O sorriso irônico tinha desaparecido. O pedido parecia sincero, mas Nakia estava alerta demais para baixar a guarda. Está com medo do seu Venâncio te despedir? Provocou. Tarde demais. E, além do mais, não sou senhorita. Sou senhora. Já fui casada. Eu sei, Nakia, respondeu ele, pausadamente, olhando diretamente em seus olhos. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Como você sabe meu nome? Perguntou, desconfiada. O mundo parecia cheio de estranhos invasivos ultimamente. Você não se lembra mesmo de mim? Insistiu. Eu estudei com seus irmãos. Passei muitas tardes na sua casa, brincando entre as goiabeiras do fundo de seu quintal. No fim do dia, sua mãe fazia lanche e chamava gente para comer. A memória veio como um estalo. O garoto magricela, de óculos grossos, fundo de garrafa, sempre sorridente, sempre por perto. Nakia o encarou, incrédula. Não pode ser, e os óculos? Uso lente agora, ele respondeu, é mais prático para a profissão. Ela respirou fundo, tentando reorganizar as emoções. Bom, agora que o mundo voltou ao eixo, disse, quanto ficou o conserto do carro do meu pai? Akin a conduziu até o automóvel e explicou o serviço com profissionalismo. Disse que enviaria o valor por mensagem a seu pai. Antes que ela entrasse no carro, acrescentou. Ah, só para constar, o seu Venâncio se aposentou. A oficina agora é minha. Ela apenas assentiu com a cabeça, atordoada. Despediu-se com um aceno contido e foi embora, o coração ainda acelerado. A partir daquele dia, começaram a se esbarrar pela cidade. Na feira, na padaria, na loja de conveniência. Parecia casual demais para ser coincidência, mas Nakia não tinha energia para investigar. Não queria homem nenhum em sua vida. Ainda assim, a cada encontro, as conversas se estendiam um pouco mais, sempre breves, sempre cuidadosas. Até o dia em que ele a convidou para ver o pôr do sol na orla. Ela aceitou. Ficaram ao lado um do outro, em silêncio confortável, observando o céu se tingir de tons quentes. Depois caminharam, deixando os pés serem banhados pela água fria do mar. Foi ali que Nakia, com certa dor, falou sobre a viuvez. Deixou claro que não pretendia se envolver novamente com ninguém. Akin ouviu tudo sem interromper. Quando falou, contou pouco. Disse apenas que também confiou em alguém que o fez acreditar em um amor que nunca existiu. Sem perceber, Nakia começou a sorrir mais. A respirar melhor. A sentir-se menos pesada por dentro. A maresia, a família, as caminhadas matinais e a presença constante de Akin iam costurando feridas que ela acreditava permanentes. A família notava. Os pais trocavam olhares discretos. Os irmãos sorriam de canto, sem pressionar. Gostavam dele. Confiavam nele. Torciam em silêncio. Akin passou a frequentar a casa nos domingos à tarde. Havia sempre jogo de dominó, apostas simbólicas e risadas. Ele era bom no jogo, bom demais. Nakia percebeu, mais de uma vez, que ele a deixava ganhar. Não sempre. Apenas o suficiente. Acha que eu não sei perder? Questionou um dia. Ele apenas sorriu, enigmático. Soube pelos irmãos que Akin foi criado por uma tia distante, hoje em um lar de idosos, tudo bancado por ele. Um homem de poucas palavras, mas de atitudes firmes. Gentil sem alarde. Aos domingos de manhã, ele aparecia bem vestido, perfumado, para ir com todos à igreja. Tudo era muito diferente da frieza que ela viveu com os Mubumba, que jamais lhe telefonaram para saber se ainda estava viva. O passado ficava para trás. Nakia começou a pensar em voltar ao mercado de trabalho. Comentou isso uma tarde, numa sorveteria. Posso te contratar, disse Akin, simples. Preciso de alguém para fazer a contabilidade da oficina. Ela aceitou, surpreendendo-se com a própria alegria. Talvez por isso, ou talvez pelo momento,
Ele tomou uma de suas mãos e depositou um beijo rápido, os lábios frios de sorvete contrastando com o calor que subiu por seu braço. Nakia se levantou abruptamente. Com licença, banheiro, murmurou, o coração disparado. Ali, diante do espelho, respirou fundo. Akin era um bom amigo. E, se dependesse dela, era tudo o que ele seria. Mesmo que, sem perceber, ele já estivesse ajudando a reconstruir partes dela que julgava perdidas para sempre. A caminhada pela praia começou sem intenção, como tantas outras. A noite estava morna, o céu limpo, e a lua derramava um brilho prateado sobre o mar, que avançava e recuava num ritmo hipnótico. Nakia andava descalça, sentindo a areia fria sob os pés, enquanto Akin seguia ao seu lado em silêncio. Havia algo diferente naquele silêncio, não era confortável como antes, tampouco hostil. Era carregado de pensamentos não ditos, de emoções que rondavam os dois, à espera de coragem. E um receio comum de que qualquer frase mal colocada rompesse o equilíbrio frágil que se formara. Nakia sentia o peito apertado. Gostava da presença dele mais do que gostaria de admitir e por isso mesmo sentia-se estranhamente exposta. Tinha medo. Medo de sentir demais. Medo de se perder outra vez. Um medo que traduzia-se em vigilância constante sobre o próprio coração. Akin, por sua vez, caminhava com os ombros tensos, como alguém que luta contra um impulso antigo. O mar lhe trazia lembranças que ele evitava e a proximidade de Nakia o desarmava. O vento ficou mais frio de repente e ela estremeceu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele parou, tirou a jaqueta e a colocou sobre os ombros dela, num gesto simples, quase automático. Não disse nada. Apenas ajustou o tecido com cuidado, evitando tocá-la mais do que o necessário. Aquela gentileza silenciosa a desarmou mais do que qualquer palavra. Ela apertou o tecido contra o corpo e ergueu o olhar para ele. Os olhos dele a encontraram, escuros, profundos, cheios de algo que não se dizia. O luar refletia no rosto dele, iluminando suas feições fortes. Nakia sentiu antes de entender. Por um instante, o mundo pareceu suspenso entre o som das ondas e a respiração dos dois. Akin levou as mãos ao rosto miúdo de Nakia, segurando-o com firmeza contida, como se pedisse permissão não com palavras, mas com o olhar. Havia ali um convite e um aviso. Nakia não recuou. Seus olhos disseram sim antes mesmo que o corpo acompanhasse. O beijo começou devagar, quase tímido, um roçar de lábios que testava limites. Akin a envolveu por inteiro, o corpo forte colando-se ao dela, como se quisesse protegê-la e, ao mesmo tempo, se perder. O coração de Nakia disparou quando ele aprofundou o beijo, sugando-lhe a língua com uma fome contida por tempo demais, explorando sua boca com firmeza, mas sem brutalidade. Sua cabeça girou. O chão pareceu distante. Um calor percorreu-lhe o corpo, acendendo sensações que ela jurara adormecidas. Ela correspondeu, porque o queria tanto quanto era querida naquele instante. Havia fogo, mas também consciência. Ambos sabiam, qualquer passo além daquele beijo poderia abrir feridas que talvez nunca cicatrizassem. Separaram-se devagar, as testas ainda próximas, respirando o mesmo ar, como se o corpo se recusasse a aceitar a distância. Os corpos afastados não foram capazes de aplacar o sentimento que havia despertado, pulsante, inquieto, impossível de negar. Não disseram nada, mas ali selaram um acordo tácito. Precisavam parar de se ver com a mesma frequência. Naquela semana, Akin não apareceu na sua casa. No domingo, durante o almoço, seus pais perguntaram por ele, estranhando a ausência tão repentina. Nakia deu de ombros, tentando parecer indiferente. Não sei, resmungou, desviando o olhar. Na segunda-feira, ela tomou coragem e enviou uma mensagem curta, educada, dizendo que não poderia aceitar o trabalho na oficina. Ele visualizou, mas não respondeu. O silêncio pesou mais do que qualquer negativa. Os dias passaram lentos. Nakia sentia falta da presença constante de Akin mais do que gostaria de admitir. Aquilo a irritava. Num impulso, decidiu ir à oficina. Não era justo ser ignorada daquele jeito. Tudo bem se ele não quisesse um relacionamento, ela também não queria. Então por que aquele afastamento doía tanto? Akin não estava. Apenas um ajudante que informou que ele havia ido à cidade vizinha buscar uma peça. No caminho de volta, Nakia se irritou consigo mesma. Por que aquilo a afetava tanto?
Ela não queria relacionamento algum. Ele também não. Por que estava se importando? Akin que se danasse. Determinada a tirá-lo da cabeça, criou uma rotina. Passou a acordar cedo para correr na orla, sentindo o corpo cansar para aliviar a mente. Voltava para casa, tomava banho, preparava um café caprichado. À tarde, começou a fazer trabalho voluntário no orfanato da cidade, ajudando crianças com dificuldades escolares. Se não precisava trabalhar, ao menos faria algo que desse sentido aos seus dias. No fim da tarde, ajudava a mãe nas tarefas de casa. À noite, ficava com os sobrinhos, rindo, brincando, ajudando nas lições. Ia dormir satisfeita. Acordava disposta. Até que, numa tarde comum, o irmão entrou na cozinha, beijou a mãe e se aproximou de Nakia, que lavava folhas de couve para o jantar. Você brigou com o Akin? Perguntou, casual. Eu não, respondeu, sem erguer o olhar. Não brigou mesmo? Estranho ele não aparecer mais aqui. O irmão insistiu. Pergunta para ele. Perguntei, Nakia. Quando quer, ele vira um sepulcro de silêncio. O irmão fez uma pausa, observando-a com atenção. Talvez eu saiba por que ele sumiu. Nakia parou o que fazia e olhou para ele, um sorriso divertido tentando disfarçar a curiosidade. Sabe? Ele fez suspense por um segundo antes de soltar. A ex-namorada dele voltou para a cidade. Vi hoje na rua. Não sei se veio para ficar, mas acho que ainda mexe com ele. Nakia engoliu em seco. O coração apertou de um jeito inesperado. Bom para ele, murmurou, forçando leveza. Ela não queria relacionamento com homem nenhum. Estava tudo certo. Ela não queria amar de novo. Ele também não. Mas, no fundo, algo dentro dela começava a entender que não era tão simples assim. Akin chegou à igreja naquele domingo com o coração desarmado. Estava bonito, diferente do habitual. Tinha feito a barba, revelando com nitidez os traços fortes do rosto. Vestia-se com cuidado, camisa clara bem passada, calça alinhada, sapatos limpos. No pulso, um relógio esportivo discreto. O perfume amadeirado vinha suave, não invadia, convidava. Mas o que mais chamava atenção era o olhar, vulnerável, atento, como quem carrega algo importante demais para adiar. Nakia o viu antes que ele se aproximasse. Estava sentada com a família, usando um vestido leve e florido, que dançava ao redor de suas pernas a cada movimento. O tecido suave destacava sua feminilidade sem esforço. O cabelo, preso com delicadeza, deixava o rosto livre, sereno. Aos olhos de Akin, ela era a mulher mais bonita do mundo. Não apenas pela aparência, mas por tudo que ela despertava nele. Os olhares se encontraram. Houve um segundo de hesitação, depois um passo. E outro. Quando Akin se aproximou, Nakia sentiu o coração acelerar, contrariando toda a disciplina emocional que construíra nos últimos dias. Ele a cumprimentou com a voz baixa, respeitosa. Não houve toque. Apenas um olhar que parecia prometer coisas que ela não sabia até aquele momento que também queria. Após a celebração, ele pediu para conversarem. Caminharam alguns metros, afastando-se do burburinho, mas não da vista da família, que observava a distância com curiosidade contida e esperança. Eu preciso te dizer algo. Começou Akin, respirando fundo. Acredito que saiba que uma pessoa que passou por minha vida está na cidade. Mas ela está casada. Sempre esteve. Ela mentiu para mim e pode acreditar, eu não sinto nada por ela. Nada. Nakia manteve o olhar firme, embora por dentro tudo se movimentasse. Eu me afastei, continuou ele, porque achei que você merecia algo melhor do que eu. Alguém inteiro. Sem medo. Eu não queria amar de novo, mas odeio ainda mais viver sem sentir nada. E ficar longe de você foi pior do que qualquer lembrança que eu tentei evitar. Ela sentiu a raiva que guardara nos últimos dias se erguer como onda. Você não tinha o direito de decidir por mim, disse, com a voz controlada. Teve dias em que eu quis te sacudir, outros em que quis te esquecer, e nenhum deles funcionou. Akin a ouviu sem interromper, como sempre fizera. Quando falou novamente, havia humildade em cada palavra. Eu aprendi com você que nem toda mulher mente e trai. Que algumas chegam para reconstruir, não para destruir. E isso me assustou, porque me deu vontade de recomeçar.
Nakia sentiu os olhos marejarem. Não de dor, mas de contentamento. Eu também não queria sentir, confessou. Mas sinto. E é profundo. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi cheio. Eles se aproximaram, lentamente, como quem respeita um território sagrado. Akin abriu os braços e Nakia se deixou acolher. O abraço foi apertado, inteiro, desses que oferecem abrigo e dizem estou aqui sem uma única palavra. Ali, ela entendeu, o amor não precisava apagar o passado. Apenas ser melhor do que ele. Quando se separaram, sorriram, um sorriso tímido, cúmplice. Saíram da igreja conversando, de mãos dadas, sob os olhares satisfeitos da família, que trocava sorrisos discretos, como quem assiste a algo que sempre soube que aconteceria. No final da tarde, foram até a beira-mar. Caminharam de mãos dadas, dedos entrelaçados, passos ajustados, como se sempre tivessem aprendido a andar juntos. O sol começava a se despedir, pintando o céu de dourado. Pararam. Se olharam. E selaram aquele compromisso com um beijo profundo, calmo e cheio de promessas. Ali, à beira do mar, Nakia e Akin escolheram ficar juntos. E isso era tudo. Nakia aprendeu que certas dores erguem muros para nos proteger, enquanto outras, mais profundas e silenciosas, ensinam a construir janelas. O amor que perdeu tinha ferido seus sentimentos. O que encontrou depois não veio em forma de urgência, mas de cuidado, imperfeito, humano e justamente por isso, verdadeiro. Ela escolheu não apagar o que viveu, nem permitir que o passado governasse seus passos. Aprendeu que seguir adiante não significava esquecer, mas carregar consigo apenas o que havia lhe fortalecido. Escolheu um amor que não precisava provar nada ao mundo. Um amor que se manifestava em pequenos gestos, em silêncios compartilhados, em mãos que se procuravam sem medo. O que os uniu não foi a ausência de feridas, mas o reconhecimento delas. Dois corações cansados, marcados por perdas e desilusões, que aprenderam a se aproximar devagar, respeitando os limites um do outro. Amar, para eles, não foi um salto no escuro, mas um passo consciente, sustentado pela vontade de reconstruir, juntos. À beira-mar, sob o mesmo vento que antes levava lágrimas, Nakia entendeu que aquele amor nasceu da resistência. Não para apagar o que doeu, mas para ser melhor do que tudo que os feriu. Amar novamente não era negar a própria história, era permitir que, apesar dela, algo bonito ainda pudesse florescer.